Olá, olá, seja justa on. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje a gente fala sobre um assunto super interessante, viu? Que é correição extrajudicial. Você sabe como funciona essa atividade da Corregedoria Geral da Justiça? É o que a gente te conta agora com a ajuda do coordenador de serviços notariais e de registro, Wagner dos Santos. Muito obrigada, Wagner, pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Paulo. Wagner, vamos começar explicando o que são esses serviços notariais e de registro? Vamos. Na verdade, é um serviço prestado um braço do judiciário que é prestado por pessoas concursadas, mas que prestam esse serviço de forma terceirizada. E que serviços são prestados nessa... Basicamente, todos os serviços que são extrajudiciais, escrituras, o controle do registro imobiliário, o registro de nascimento, casamento, óbito, os protestos no cartório de protesto, registro de títulos e documentos, onde você faz todos os registros de documentos que não são registráveis no registro de imóveis. Esses são registrados em títulos e documentos para conservação ou para efeitos contra terceiro. Pessoa jurídica, onde você vai registrar associações, fundações, são especialidades, conhecidas como especialidades, mas que têm atuações específicas, ou seja, uma não adentra a competência da outra. Então, quando a pessoa vai num cartório ele pedir uma certidão de nascimento ou de casamento, ela está sendo, teoricamente, atendida pelo judiciário, porque o judiciário supervisiona esse serviço prestado pelos delegatários, não é isso? Sim, sim. Muito importante você tocar nesse ponto. De acordo com o artigo 236 da Constituição Federal, ela estabeleceu que a competência para fiscalizar esses serviços, né, os serviços notariais e de registro, é do Poder Judiciário. No nosso caso, especificamente, essa atribuição foi incumbida à Corregedoria Geral da Justiça por meio da Lei Complementar 10 de 1996. Ela estabeleceu essa competência e essa atribuição para a Corregedoria especificamente. Então, esse trabalho de acompanhamento é onde a gente entra, então, com a correição, né? Correição extrajudicial, que é quando a Corregedoria vai lá nos cartórios, ver se está tudo funcionando direitinho, vai dar orientação, né? Como é que funciona esse trabalho? A gente tem que desmistificar essa questão de correição e aquele medo que geralmente se tem as pessoas, né? Verdade. De forma antiga, tinha isso, vem a corregedoria, ficavam apavorados. Eu mesmo já cheguei a ir num cartório em que a pessoa passava mal de tanto nervoso. Achando que era só punitivo, né? Isso, e aí a gente entrava com quebra-gelo, apresentava, contava alguma história para poder distrair a pessoa, para que ela entendesse que de fato a gente não estava ali para punir. A gente estava ali muito pelo contrário, para contribuir. De fato, a gente tem essa obrigação de fiscalizar, né, de ver se está errado ou está certo. E naqueles casos que realmente tiver dolo, aí será tomadas as medidas, né, que for necessária a depender do caso. Mas, em regra, a correição, basicamente, ela pauta-se na orientação, né? Aquelas questões que realmente são encontradas, que a gente denomina de achados, né, durante a correição. Esses achados são, no momento que a gente já localiza isso dentro da serventia, a gente já orienta o delegatário. Olha, a forma correta, de acordo com o provimento, de acordo com a lei XY, é essa. Então, essa prática, ela encontra-se incorreta e a gente vai pontuando isso no termo de correição. A intenção mesmo é aprimorar o serviço cada vez mais, né? Sim. Sempre prestar o melhor serviço ao cidadão, né? Sim. Agora, como é que funciona? A correição é realizada de quanto em quanto tempo em cada cartório? O cartório recebe a visita da equipe correcional a cada 2 anos? Como é que funciona? Então, Paulo, na verdade, todo o cartório do Estado de Tocantins, ele é correcionado todos os anos. Logicamente que a corregedoria ela não passa todos os anos. Aí é onde entra a figura do juiz corregedor permanente. Ou seja, naquele ano em que a corregedoria não visita a serventia, muito provavelmente vai ter a correição do juiz corregedor permanente, de acordo com o provimento 3 de 2019. É até bom frisar que esse provimento trouxe uma nova regra. No provimento anterior, o 11 de 2019, até então ele, né, mesmo havendo correição da corregedoria, o juiz corregedor
tinha que fazer também a correição dele. E a gente percebeu, ao longo do tempo, que era uma atividade que não levava a êxito, né? Só um trabalho a mais do judiciário, sendo que aquela serventia já tinha sido retrabalho, correcionada. Então, nesse novo provimento, estabeleceu a regra da seguinte forma: no ano em que a corregedoria vai visitar aquela comarca, aquelas serventias, as serventias da comarca, o juiz corregedor permanente da comarca, ele não tem a necessidade dele fazer. Ele está dispensado de fazer a correição. Já no ano em que a corregedoria não visitar, obrigatoriamente ele vai ter que fazer a visita correicional nas serventias. Lembrando que a qualquer tempo, né, a depender de alguma questão, alguma demanda de urgência, o juiz pode também, no exercício das suas funções, fazer uma inspeção, né? Pontual, né? Pontual, para alguma questão que ele necessite, alguma demanda de urgência, ele tem também essa atribuição, assim como a corregedoria. Então, só para ficar claro, tem a correção do juiz corregedor, que é o juiz responsável lá pela comarca, ele faz a correção anualmente, e quando a corregedoria daqui de Palmas vai lá na comarca ver o serviço, aí o juiz não precisa fazer novamente, né, neste ano, não é isso? Isso, São dois momentos separados. E agora, como é que é feito esse trabalho? Vocês chegam lá e o que é observado? Como que funciona? Nós estabelecemos, a partir do ano passado, uma regra de negócio. Qual é essa regra de negócio? Instituímos o módulo de correição presencial. Esse módulo ele trouxe o quê? Uma regra em que todos, tanto a corregedoria quanto o juiz corregedor da comarca, vai utilizar a mesma metodologia. Ou seja, aquele lá de Taguatinga, o juiz da comarca de Taguatinga que vai fazer a correição, ele vai utilizar a mesma metodologia, o mesmo sistema, os mesmos critérios estabelecidos pela corregedoria, em que o de Augustinópolis também for fazer a correição. É bom frisar isso, ou seja, né? Padronizou, houve uma padronização na correição. Muito e bom. Essa padronização, ela foi estabelecida pela corregedoria, com critérios que a gente vai mudando de acordo com a necessidade, com o andar, né, com as novas legislações, a gente vai atualizando o sistema. De igual forma, a corregedoria também, ela faz a mesma correição que ela faz com base nesse sistema, ou seja, a gente utiliza os mesmos mecanismos, os mesmos padrões que é utilizado. A diferença primordial é que a equipe da corregedoria, né, a gente trabalha todos os dias diretamente com o extrajudicial. Já o magistrado, ele fica ausente, ele vai trabalhar com o extrajudicial especificamente naquele mês, naquele dia da inspeção. Então, a corregedoria, quando vai, ela contribui com o magistrado, né? A gente até tem solicitado ao magistrado que, sempre que possível, ele deixe alguém da equipe dele com a gente para acompanhar as correições, para poder, de certa forma, pegar um treinamento, né? Para que no ano em que a corregedoria não for fazer, ele já esteja com prática e habituado a fazer aquela atividade. Certo. E quanto tempo demora esse trabalho? Por exemplo, agora nós teremos no mês de junho Paraíso, né? Sim. Fica uma semana lá, fica um dia, como é que é esse trabalho assim? Então, Paula, tudo depende, né? Tudo depende. Em regra, a gente utiliza para ficar um dia na serventia, a regra geralmente é essa, um dia para se analisar os atos, mas isso tudo depende da situação. Há serventias em que você chega, não tem nada para pontuar, e isso é muito bom, é o nosso desejo. Até friso que a gente não vai a gente não faz uma visita correcional com o intuito de achar alguma inconsistência, algum erro, algum achado, alguma falha. Na verdade, a gente quer passar lá e constatar que está tudo ok. Esse é o nosso maior desejo e, graças a Deus, nós temos serventias que a gente passa mesmo para dar aquele o feedback, é o check-up, né? Ou seja, só trazer ali umas orientações básicas, mas a serventia está em dias. Uhum. Mas temos serventias que ainda precisam, né, de um auxílio maior, de uma orientação maior, e aí a gente demanda um pouco mais de tempo. Se no decorrer dos trabalhos houver necessidade, esse trabalho é estendido por mais um dia ou dois naquela serventia. Tudo isso vai depender da situação. Mas a regra é que um dia, geralmente, a gente trabalha e resolve tudo na serventia. De acordo com a demanda, né? É até importante frisar que, assim, a gente não necessariamente a serventia fecha para que a gente faça a correição. Inclusive, a gente gosta,
assim, a gente acha até melhor quando a serventia funciona, esteja funcionando, que é para a gente ver como é que funciona. Então, assim, alguns cartorários, alguns delegatários, anteriormente, eles fechavam a serventia. E aí a gente colocou no provimento também que não fecha, não deve ser fechada a serventia, só em casos extremos mesmo, mas a regra é que ela permaneça, até para a gente ouvir o usuário. A gente também faz esse feedback. A gente vai lá, conversa com o usuário, se identifica e pede para ele falar, olha, dá o feedback. Ele vem sempre na serventia, como é o atendimento, demora muito, o valor que é cobrado é sempre de acordo com a tabela de emolumentos. Então, a gente também faz assim esse apanhado com o usuário, né? Certo. E só para ficar claro, serventia, que a gente falou serventia, falou cartório, no fim das contas é a mesma coisa, né? Então, é deixar o cartório aberto, não é isso? Enquanto está acontecendo o trabalho de correição, né? Agora, se teve um achado, quanto tempo a serventia tem para resolver essa questão? Vamos lá. Como funciona atualmente, né? Nas visitas, a gente vai analisando e vai pontuando os achados. Finalizou a visita correcional, aquela semana a equipe volta para a corregedoria, ou o juiz também, da mesma forma, volta para o seu gabinete, os assessores, e vai analisar aqueles achados. E naquele prazo, dentro de um prazo de até 30 dias, no caso a equipe correcional apresenta um relatório, né, com as sugestões de deliberações, de determinações para correção daqueles achados para o juiz auxiliar, que apresenta para a corregedora. A corregedora, olhando aquelas sugestões, né, para que sejam feitas as determinações, expede uma decisão, acolhendo o relatório e determinando que sejam tomadas aquelas providências de acordo com a sugestão da coordenação. Dali eles têm mais 30 dias, ou seja, acaba que eles têm até 60 dias para poder corrigir aqueles achados. Mas, Wagner, tem situações que não dá para ser feito em 60 dias. De fato tem, nós temos situações como restauração de livros, como a digitalização do acervo, que não dá para ser feito. Nesse caso, nós oportunizamos ao delegatário que ele apresente um plano de ação. Olha, essa demanda não dá para ser feita assim, envolve muito custo, tempo, e a minha proposta é essa aqui, que a serventia tem condição. Que é viável, né? Isso, logicamente que isso é analisado pela corregedora, e ela entendendo, a equipe técnica entendendo que realmente é viável, manifesta pelo acolhimento desse plano de ação, e então é aberto um processo para o acompanhamento especificamente desse plano de ação. E as outras demandas já sanadas, é arquivado aquele processo. Então, tem situações, por exemplo, que para aquele plano de ação, geralmente os delegatários pedem 30 dias, mais um ano, 6 meses, a depender. E naquele momento a gente reabre aquele processo e ele é notificado para prestar informações sobre o cumprimento daquela deliberação, conforme ele solicitou aquela dilação processual. Certo. Agora, Wagner, qual que é a sua visão, a sua análise assim, do Estado, né? Você que está há muito tempo já nessa área, como que você vê a prestação dos serviços, né, notariais de registro no Tocantins? Olha, Paula, o que eu posso te dizer assim, a gente iniciou em 2015 com o extrajudicial especificamente, e de 2015 para cá, 8 anos aí, houve uma mudança significativa mesmo. Quando eu comecei a fiscalizar os cartórios, a andar nos cartórios, a fazer as visitas correcionais, muitos cartórios, quase todos ainda trabalhavam com aqueles livros manuscritos, aqueles livros grandes, né, o A2, gigantesco. Hoje, todas as serventias do Estado já estão informatizadas, possui sistema de automação. Então, isso já vem facilitando. Hoje nós trabalhamos para não perder esses dados. Ou seja, no papel está ali muito fácil, é fácil de localizar, é mais tranquilo. No caso de dados digitais, já é um novo momento, aí é uma nova metodologia. Então, a gente tem tido esse cuidado com os delegatários para a gente manter esses dados e não perder. Além, é claro, de transferir todos esses dados que estão nos livros físicos, em papéis, para metadados, ou seja, para o sistema. Porque nós sabemos que o papel, uma hora, ele vai se desgastar, ele vai perder. E o metadado, não. Esses dados, ele passam a estar no sistema e aí passa a ser durável eternamente. Essa é a nossa intenção. Então, assim,
Em questão de segurança dos atos notariais e de registro, houve uma evolução muito grande. A gente está muito feliz com o que tem visto, com a evolução do Estado, em relação em todos os sentidos mesmo. Os delegatários se especializando, eles correndo atrás, a associação buscando contribuir mais com a classe. De fato, assim, nós estamos assim num momento muito, muito positivo. E muito em breve eu penso que a gente vai chegar assim no nível de todos os delegatários estar realmente com todo o seu acervo digitalizado e no sistema de automação, que é de suma importância para o Tribunal de Justiça. É preciso essa evolução, né? Está sempre evoluindo. É necessário. E vai, tem mais alguma curiosidade, alguma informação que você gostaria de repassar aqui para a gente sobre essa atividade? Então, para todos que estão nos ouvindo, né, a gente recomenda sempre que procurar uma serventia, que fique atento, que consulte o selo, que você fizer um ato, todo ato que você tiver no cartório, é sempre a orientação que a gente dá. Todo ato tem um selo. É a regra estabelecida pela lei de emolumentos, a lei estadual 3.408. Todo ato tem que ter um selo. Então, é o que a gente pede para que o cidadão, para que ele faça a consulta, né, desse selo. Ele é o nosso agente fiscalizador maior, né? Então, assim, se todos nessa rede trabalhar junto, a gente vai ir achando onde tem as inconsistências e vai saneando essas questões. Você vai fazer o quê? Consulta o selo, entra no portal da Corregedoria, tem lá selo digital e consulta o selo, verifica se o valor que realmente você pagou é o que realmente está declarado naquele selo, se corresponde àquele ato. Então, isso vai contribuir muito, né? O cidadão também tem esse poder, né, de fiscalizar, de ver, de cobrar, de exigir que ele pague, que o ato seja de acordo com o que ele pagou mesmo. Então, a gente convoca todos aí para nos auxiliar. E também nos colocamos à disposição, Paulo. O pessoal tem aquela questão, não só o cidadão, mas os delegatários também. A Corregedoria está sempre de portas abertas, né? Sempre que precisarem, a gente está ali para orientar, para auxiliar no que for possível, né? Lógico que a gente tem as nossas limitações de atuação, onde a gente pode entrar ou não, mas sempre que possível a gente está contribuindo para a evolução do extrajudicial como um todo e contribuindo para que assim a gente tenha um serviço prestado de melhor qualidade. Muito bom, parabéns pelo serviço que vocês desenvolvem, que é realmente muito importante e é desenvolvido com muita excelência, viu? Obrigado. É um trabalho de todos nós, na verdade. Trabalho em conjunto, isso mesmo. Obrigado, viu, Wagner? Bom, pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Lembrando que a gente quer aqui aproximar a Corregedoria do cidadão. Então indique aí o nosso podcast para o seu amigo, para sua família, para todo mundo, né? A gente se vê no próximo episódio. E a CG Jus continua on pelo nosso site e também pelo Instagram. Até mais!